Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. E se você é ansiosinho ou ansiosinha, é porque você não sabe imaginar. Muito bem, vamos lá, vamos para mais uma reflexão aqui nesse nosso canal maravilhoso. E eu estou olhando para você e talvez você esteja naquele grupo de pessoas que não se inscreveu nesse canal. Então, por favor, nos ajude, se inscreva nesse canal, meu caro. Assim a gente está com a meta e a gente quer chegar nessa meta, né? 1.000 inscritos é muito, é pedir muito, por favor, que não seja. E vamos lá, vamos fazer nossa reflexão de hoje, porque se você é ansiosinho ou ansiosinha, estou escapando do teto aqui, né? Se você é ansiosinho ou ansiosinha, isso significa que você não sabe imaginar. É um problema de imaginação e você imagina pouco, né? Parece contraintuitivo, né? Porque a galera vai imaginar que, né? Ó, imaginar. A galera vai pensar que o ansioso é aquele que pensa demais, que ele é muito imaginativo, que ele tá pensando tanta coisa que ele fica afoito, né? Fica nervosinho, fica, né, com aquele peito cheio, assim, a respiração ofegante, a cabeça não consegue focar em uma única tarefa e um único pensamento, não consegue fazer uma linha de raciocínio porque está pensando coisa demais. E é o contrário, tá bom? É o contrário. O problema não é pensar demais, o problema é não saber pensar e ter a imaginação correta e coerente com esta realidade, com este mundo. E eu quero introduzir a seguinte ideia para você. Neste mundo, existem alguns termos e conceitos, né, na qual nós vamos abordar dois aqui que são importantíssimos, que é o da possibilidade e a probabilidade. Vou repetir, hein? Possibilidade e probabilidade, ok? Não se esqueça. Possibilidade e probabilidade. Isso aqui vai dar uma solução enorme para esse problema de ansiedade aí para vocês. É claro que demanda exercício, tá? Tô aqui trazendo um remédio pronta entrega que vai se resolver. Não, demanda muito exercício. E esse aqui, tá, uma nota aqui. O problema deste mundo de ser tão, a galera ser tão ansiosa, eu vou falar a verdade, é a burrice, é a burrice. Tem gente que é só ansioso porque é burro, tá bom? Falei, é isso mesmo. É a ignorância desse mundo que transforma a galera tão ansiosa, cheia de medo, cheia de tristeza, cheia de angústia. Se você se tornar mais inteligente, pelo menos um pouco, essa carga de ansiedade louca, esse mundo louco vai abaixar, com toda certeza, né? Então você acha que estudo não vale a pena? Pelo contrário, tá bom? Ajuda muito. E eu vou te explicar aqui neste vídeo hoje como que a gente pode resolver isso aí. Ó, falei aqui de possibilidades e probabilidade. O que que é isso? Possibilidade é tudo aquilo que é possível, correto? Estou falando alguma besteira? Né? Tudo aquilo que é possível está dentro do campo das possibilidades. Então tem muita coisa que é possível, ao mesmo tempo que poucas pessoas param para imaginar, muitas outras coisas não são possíveis. Correto? Tá, vou dar um exemplo aqui para você perceber como algumas coisas não são possíveis. Aqui eu tenho diante de mim uma caneta. Você está vendo, né? Uma caneta. Eu acho que aqui fica mais no foco. Tem uma caneta azul aqui. Ok, beleza. Tem uma caneta azul. E eu vou falar uma coisa que não é possível. Esta caneta azul, ela não pode se transformar. Deixa eu essa outra coisa aqui. Aqui, ó. Isso aqui é uma borracha da minha filha. Inclusive mordida. Olha só. Dá pra ver aqui? O foco tá aqui, ó. Eu acho que um dos meus meninos morderam isso aqui. Mas vamos lá. Vamos voltar pro vídeo. Aqui, ó. Aqui temos uma caneta que ela é uma caneta azul. E uma coisa que não pode, uma coisa que não é possível, é que amanhã eu chegue aqui, eu encontre não só uma borracha, mas duas borrachas, porque esta caneta se transformou em uma outra borracha parecida com esta. Talvez não mordida, talvez inteira. Aí você vai falar, mas que loucura? Claro que não. Claro que isso não pode acontecer. É óbvio que essa caneta amanhã não será transformada exatamente em uma borracha. E é isso que eu queria que você pensasse agora. Tem uma série de coisas neste mundo que não são possíveis, não podem acontecer. E tem uma outra série de coisas neste mundo que pode acontecer. E a gente é
pouco habituado a fazer esse exercício do que pode e do que não pode acontecer. Do que pode, preste atenção. Eu não quero saber, o papo é depois, se vai acontecer. Eu estou dizendo se pode acontecer. Então, do mesmo jeito que nós temos aí uma quantidade de coisas que podem acontecer, tem uma outra grande quantidade de coisas que não podem acontecer. E quando você conhece o mundo das possibilidades e você olha para a realidade, olha para o mundo acontecendo, né? E você enxerga possibilidades e outras possibilidades ou não possibilidades, aquilo vai entrando de você, isso vai preenchendo o seu imaginário, vai preenchendo a sua cabeça, a sua mente. E fica mais fácil de você olhar ali, para lá e para cá, e em algum momento você perceber, olha, é possível acontecer isso, isso e aquilo. Ou a outra situação, alguém diz, olha, é possível que aconteça isso. Você fala, não, não é possível por conta disso e disso, não vai acontecer e tal. Porque não é pode acontecer, ou pode acontecer. Deu para entender? Calma que vai ficar mais simples ainda. Aí entra uma outra coisa na equação, que se chama a probabilidade. Tem algo possível. Veja bem, veja bem. Não é. Você vai falar assim: qual é a probabilidade dessa caneta se transformar nessa borracha? Você vai responder zero. Então, se a probabilidade é zero, significa que isso é impossível, né, de acontecer. Ou seja, não é possível que essa caneta se transforme numa borracha idêntica a esta. Correto? Mas no mundo das possibilidades, naquilo que é possível, existem uma quantidade de coisas que são mais prováveis do que outras. Preste atenção. Tem uma quantidade de coisas, vou repetir, que são mais prováveis de acontecer do que outras. Então, esta caneta azul que está diante de mim, ela pode se quebrar? Pode. Qual é a probabilidade? Então, ela é alta, é uma probabilidade alta. Ela está dentro de uma casa, né? Essa casa na qual eu moro. Eu tenho filhos, né? Tenho uma esposa, e de vez em quando eu acho essas canetas. Inclusive, eu acho que essa daqui tá. Essa daqui estava lá no meu quarto essa noite. Trouxe ela para cá de novo, né? Alguém pegou. E aqui os meninos são três crianças assim, cheias de energia, graças a Deus. E de repente podem passar por cima. A gente mora no primeiro andar aqui. Volta e meia eles jogam pela janela essas coisas, né? E aí alguém passa lá embaixo, passa um carro lá na rua e passa por cima e quebra. Qual é a probabilidade? É uma probabilidade até alta, né? E por que eu posso dizer que é uma probabilidade alta? Porque algumas canetas aqui são adquiridas em casa porque elas são quebradas ou desaparecem, que é uma probabilidade alta também aqui em casa. Elas misteriosamente desaparecem. Veja bem, então quando você conhece o mundo das possibilidades e das não possibilidades, né, das impossibilidades, você já está com o intelecto, né, com seu mundo imaginário mais cheio, mais rico. E depois, com outro treino, uma espécie de observação da realidade, você vai começando a calcular que é provável que um determinado cenário aconteça ou determinado cenário não aconteça. Ou que aconteça um e não aconteça outro, ou que aconteça mais um e um pouco menos outro. Deu para entender? E aqui que mora todo o drama do ansioso. O ansioso, ele não pensa em muitas possibilidades, ele vai pensar ali em poucas, e às vezes é brincadeira. Sempre a probabilidade está desajustada, no nível, às vezes, descomunal. Às vezes alguém vai falar uma coisa para você e aquela probabilidade de acontecer, ela é ridícula. Ridícula, assim, ela não vai acontecer. Aí a pessoa, mas como não vai? Meu amigo, não vai. E é até difícil explicar, porque é um cálculo, assim, que não é natural. Não dá para jogar num quadro verde e começar a fazer cálculos e cálculos e cálculos para mostrar para a pessoa. Tá vendo? A probabilidade disso acontecer, ela é nula, né? Nula não, né? Ela é muito pequena, né? Porque se fosse nula seria impossível. Mas ela é uma probabilidade pequena, né? Insignificante. Você tem que dar atenção para essas outras 4, 5 probabilidades, né? Que essas possibilidades elas são mais prováveis de acontecer e você não está se preocupando, você está se preocupando justamente com
uma ou outra possibilidade que ela é a última na escala da probabilidade. Ela é a última. Não vai acontecer. E você está se preparando para uma coisa que praticamente não vai acontecer. E aí, sabe o que acontece? A pessoa fica toda ansiosa. Ela entra num sistema, num loop infinito de ficar imaginando aquela probabilidade, aquela possibilidade que é muito improvável de acontecer, que para ela é muito provável que aconteça, e ela começa a criar um cenário, que às vezes não é mais de um, é um ou dois cenários no máximo, que é improvável ou até impossível, que acontece também, aí já é uma loucura terrível, e aí ela fica naquele looping e sofre, e sofre, e sofre. E isso tudo é falta de imaginação. Não é porque imagina demais. Quem sabe imaginar conhece o mundo das possibilidades. Quem sabe imaginar sabe calcular as probabilidades. Quem sabe mais calcula melhor e por essa razão, né? Agora eu falei calcula, né? Tem um monte de galera que vai falar assim, né? Ainda bem que por isso que eu nunca fui bom em matemática, né? Não é exatamente esse tipo de cálculo, né? Mas é quase isso. Mas quem sabe mais sabe calcular mais as probabilidades e consegue enxergar diante de si aquilo que é mais possível de acontecer, aquilo que é possível de acontecer e aquilo que é mais provável que aconteça. E fica muito simples. Eu vou falar a verdade uma coisa para vocês, hein? Tem umas coisas na minha vida, que tem uns negócios que eu falo, vai acontecer isso. E não é previsão do futuro. Eu não virei, né, o gênio da lâmpada, né, a mãe de Ná. Não é isso. É que tá um pouco estampado na cara, né? As coisas estão somando isso, mais aquilo ali. Nossa, a probabilidade disso aqui acontecer, ela é alta, ela é altíssima. E aí vai e acontece. É natural. É natural, acontece muito comigo. Né? E olha que eu não sou, né, os melhores, né, não tenho a melhor imaginação, né? Conheço gente com mais imaginação possível aí, né? E é isso, cara. É isso. O problema do ansiosinho, da ansiosinha, é não conhecer o mundo das possibilidades e não conhecer o mundo das probabilidades. É, eu gosto sempre de, né, reforçar, né? É só este problema? Não, não é só esse problema. Claro que não é somente esse problema. Mas isso aqui já solucionaria vários problemas. Você ficar mais atento em conhecer as possibilidades desse mundo, do mundo real e as probabilidades. Tá bom? Então é uma dica. Né? Vai estudar mais, vai aprender mais, vai observar mais. É uma coisa prática, vai ler literatura. Literatura tem um mundo de coisas possíveis e improváveis que aconteçam. Leia literatura clássica principalmente, vai te ajudar muito, tá? A leitura não vai ajudar. Não vai ajudar o quê? Sem leitura você vai ficar aí, ó. Desse jeito aí, ó. Ansiosinho, tá vendo? Ansiosinho, ansiosinha. Se você gostou, deixe seu comentário. Se ficou muito complicado, eu sei, né? Possibilidade, probabilidade, cálculo, blá blá blá, né? Deixa aqui no comentário assim mesmo. Deixe seu gostei se você gostou. Deixe seu dislike se você não gostou. O importante é fazer alguma coisa. Se inscreva no canal aí, tá bom? Seus, né, filho de um Deus, graças a Deus. Se inscreva aí e fique comigo. Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver se você ficou até o final. Comente aqui embaixo, é, Saturno. Saturno. Com a volta de Saturno as coisas ficam muito melhor. Saturno. Coloca Saturno aqui no comentário. Quero ver se você ficou até o final. Um grande abraço, ó. Beijo pra você e tchau.